Bom dia a todos, tá? Que a paz do Senhor esteja com vocês, Deus abençoe. Tá? O vídeo de hoje é sobre o mapa espiritual da Terra, tá? É bem interessantíssimo, tá? Não só tem evidência bíblica, também como histórica. Tá? Eu estou colocando para vocês, do lado, é um tablet babilônico, ele é bem antigo. Ele foi encontrado no Iraque e está hoje no Museu Britânico. Eu vou deixar o link na descrição, vou deixar o link disso sobre esse mapa, né? É o mapa babilônico da Terra, ou seja, os babilônios eles mapearam a Terra e criaram esse mapa tudo. Né? É um tablet, ele tem escrita cuneiforme suméria, né, sobre isso, e tem o próprio mapa, esse círculo que vocês veem. A resolução não está muito boa, mas se vocês olharem para a internet, vocês acham isso. É só procurar o mapa babilônico da Terra, vou passar o link, vocês deem uma olhada lá. Tá? Então, o mapa que eles colocaram é um círculo, isso prova que a Terra é chata, ela é redonda, ela não é bola, né? E ela tem um círculo interno e tem um T, né? Que seriam os pontos da Terra, as 4 direções da Terra. Né? E esse T, ele significa a cruz. Tá? Esse círculo interno, aquilo que eu já coloquei em outros vídeos, tá? É a representação da muralha de gelo que cobre a Terra, que faz a redoma, né? Que é Leviatã. Já tem um vídeo, vocês procurem meus vídeos, que tem um vídeo sobre Leviatã. Essa redoma, que eles dizem que é a Antártica, que no sul. Não, ele cobre toda a Terra, uma muralha de gelo que Deus criou para colocar a redoma de gelo. É um gelo especial, um gelo espiritual azul. Ele é mais condensado, ele resiste até a bombas atômicas, né? A elite satânica, demônica, maçônica que controla o mundo, eles já tentaram destruir esse doma com bombas atômicas, foguetes, e não conseguiram. Você vê que o Criador é fantástico. Deus é poderoso, não tem quem vá contra Deus. Tá? E os babilônios eles sempre foram adiantados com relação à astronomia. Então, não vão achar que os babilônios eles eram idiotas ou ignorantes ou iletrados para construir um mapa tão simplista da Terra. Não. Esse mapa ele não foi criado para descrever a Terra, ele foi criado para descrever um resumo espiritual do que é a Matrix, o nosso planeta, a Terra, a criação de Deus. Ele é uma representação do Éden. Lembra que tudo que tem no céu se reflete na Terra, né? Então, esse é um mapa do Éden. Ou seja, os babilônios criaram, mas eles mesmos sendo pagãos, a Babilônia foi criada pelos anjos caídos, pelos Watchers, né? Lembra que eles criaram a Babilônia? Esses anjos caídos, hoje eles criam o AI, a inteligência artificial. Você acha que eles são ignorantes? Eles são mais inteligentes do que a gente, inclusive, porque eles eram anjos da 5ª dimensão. Nós somos anjos de uma dimensão menor. Então, não acredite que eles eram ignorantes o suficiente para construir um mapa simplista e tosco desse. Não. Esse mapa é um mapa espiritual. Deus já fala isso. Esse mapa, essa descrição desse mapa, fala onde é que está isso na Bíblia, tá? No Salmo 107, no versículo 3, Deus fala que ia reunir, tá, as nações, as pessoas, tá, do norte, do leste, do oeste e do mar. Tá? Em hebraico ele fala do mar. Na Bíblia, em aramaico, para Deus, essa descrição do mar é o sul. Então, a descrição do mar é a Antártica. Então, por isso que a Antártica é falsa. Aquele monte de terra não existe. Isso é uma criação fantasiosa, mentirosa da matriz, para dizer que a Antártica é um continente muito gigantesco, cheio de recursos. Mentira. Os anjos caídos estão sepultados lá. A maioria deles. Tá? Tem 4 que são chefes do Eufrates, que estão ressuscitando agora com... O Eufrates está secando, isso é uma das profecias da Bíblia.
e os anjos caídos, vocês podem até achar vídeos no TikTok, no Google, do Google Earth, tá mostrando caras de demônio em montanhas de gelos da Patagônia, perto da Antártica. Lembra que o Leviatã, a cabeça do Leviatã e o rabo do Leviatã, está onde eles dizem está a Antártica. Então, na Bíblia, o que chama de mar, nessa Bíblia, é o sul, tá? Deus sempre considerou o sul o mar, tá? Então, na terra chata, não é a terra bola mentirosa que é a NASA. Você sabe que NASA em hebraico significa mentira, decepção. É uma palavra hebraica. Você vê que o próprio nome já é uma mentira. Esse mapa, ele tem algumas versões que foram criadas depois, na Idade Média, que chama mapa TO. Procure isso, eu vou colocar o descritivo também para vocês, tá? Que significa terra orbis, por isso que é TO. Então, Deus, esse mapa, ele já mencionou nas Escrituras, os próprios babilônios, mesmo sendo pagãos, mas sendo anjos caídos, eles sabem a verdade de Deus. Deus colocou que a cruz é a nossa salvação. Então, isso no próprio mapa, Jesus está lá, Yahshua está lá, tá? Então, esse T, que é norte, sul, leste, oeste, é a cruz. Então, ou seja, Jesus já bateu, já venceu o Leviatã e já venceu Berremô, que é o monstro bíblico que faz a Terra. A Terra, a muralha de gelo, Leviatã, e a cruz, que é o nosso Salvador e Senhor do nosso mundo, o Senhor do Éden, que vai nos levar de volta para o Éden, na ressurreição, na volta do reino dele. O reino milenar dele não vai ser aqui, gente. Tá? Ele vai se fazer uma nova terra não aqui, ele vai fazer na quinta dimensão. Lembra que nós vamos voltar a ser anjos de novo, de uma estirpe, de uma envergadura maior, porque a gente vai substituir os anjos que caíram, que traíram a Deus. Deus está dando a chance de a gente nos resgatarmos e assumir a posição desses anjos que caíram, que vão ser condenados ao lago de fogo, vão ser desintegrados. Lúcifer, todos os reptilianos e os anjos, os 200 Wattians, tá? Então, pesquisem sobre isso, esse é um mapa espiritual, é a representação do nosso planeta e desde a criação do Éden, do mundo, Deus já tinha colocado o Filho dele para nos salvar e ser o nosso Senhor. Então, a gente já nasceu com a salvação. Mesmo com a queda, Deus já sabia, na sua eterna magnitude e na sua eterna graça e poder e glória, ele já sabia que nós íamos cair e que nós íamos ser resgatados pelo próprio Filho. Tá? Então, isso é uma prova existencial que Deus existe. Isso é um tablet sumério que existe. Está lá no museu, pesquise em cima disso. Existem outras evidências, cópias. Tá? Mesmo os anjos caídos, os demônios, eles respeitam mais em Deus, acreditam mais em Deus do que a gente mesmo. Tá bom? Então, cheque o Salmo 107, né? O versículo 3, né? E vocês vão ver sobre a Terra, tá? E outra coisa também, no livro 1974, uma distopia, ele fala que a Terra vai ser controlada por uma ditadura, por uma distopia, por uma patocracia. Lembra do vídeo de patocracia? Isso está acontecendo agora. Não é um livro profético, é um livro de ficção, mas é um livro espiritual. Ele tem programação preditiva, ele está falando que a Terra vai ser dividida em 3 blocos. E existe uma consciência ancestral que a gente lembra de Deus, mesmo sendo demônios. Os demônios lembram de Deus. Todos nós obedecemos a Deus, mesmo os caídos. Lúcifer obedece à lei de Deus. Tudo é a lei de Deus. Lúcifer não faz nada se Deus não permitir, tá? Então, esse livro, 1974, tem um vídeo sobre isso, eu sugiro que vocês leiam sobre isso. Lá fala que o mundo vai ser dividido em um bloco de 3 e vai sobrar uma parte do mundo, que é uma parte espalhada pelo mar, o sul, que não vai ser dividida. Então, o próprio livro, 1974, ele já está falando dessa consciência ancestral, desse mundo, desse mapa espiritual que Deus descreveu o Éden. Talvez o Trump, o Xi Jinping e o Putin, na consciência ancestral espiritual deles, né, como representante das trevas,
eles já queiram imitar e trazer a lembrança do Éden, porque eles perderam o Éden, eles não voltam mais. Todo demônio quer voltar, por isso que eles querem voltar para o céu. Eles criaram a Torre de Babel para tentar voltar para o céu na marra, na força, forçar Deus e for punidos mais ainda. Mas todos querem voltar ao céu, da companhia de Deus. Eles não têm mais chance, mas nós temos, tá? Então, em 1974, também, os 3 blocos que foi dividido a Terra no livro, Oceania, que são as Américas, que é o norte, que fala na Bíblia, né? O oeste, que seria a Rússia, o leste, a Ásia, que seria a Lestásia, né? A Rússia seria a Eurásia, e o resto do mundo seria o mar, o sul, que não foi coberto com essas 3 patocracias, tá? Então, tudo indica que nós vamos ser salvos por Jesus. Jesus e Deus já está a nosso favor, e não tem como contestar e dizer que a Terra é diferente do que Deus criou, a Terra é plana e Deus existe. Mais uma prova histórica, inclusive, disso, não tem como contestar. Você pode ser ateu, pode ser pagão, pode ser demoníaco, mas isso é uma prova inconteste que o nosso Salvador é Jesus, já estava programado. Antes da Terra ter sido criado, Jesus já tinha vindo para nos salvar. Tá ok? Obrigado, bom dia e Deus abençoe a todos.